Na aula de hoje falaremos sobre sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, classificação de sistemas de equações. Um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas pode ser classificado quanto ao número de soluções. Até o momento, os sistemas que trabalhamos tiveram sempre uma única solução. Agora, algumas situações problema nos levarão a diferentes tipos de sistemas de equações do primeiro grau e, com isso, ocorrerá quantidades diferentes quanto ao número de soluções. A classificação é a seguinte: quando um sistema de equações é possível e determinado, ele terá uma única solução. Quando um sistema de equações é impossível, ele não terá nenhuma solução. Quando um sistema de equações é possível e indeterminado, ele terá infinitas soluções. Exemplo 1. Resolva o sistema de equações abaixo. Resolvendo pelo método da substituição, teremos o seguinte: na primeira etapa, isolamos a incógnita x na primeira equação. Na segunda etapa, substituímos o valor da incógnita x na segunda equação. Na terceira etapa, com o valor de y, substituímos na primeira equação e encontramos o valor de x. Agora, resolvendo pelo método da adição, teremos o seguinte: na primeira etapa, verificamos que não temos incógnitas com valores opostos. Então, multiplicamos a primeira equação por menos 1 por todos os termos. Na segunda etapa, somamos as equações e percebemos que a incógnita x foi anulada. Na terceira etapa, resolvemos a equação da segunda etapa e encontramos o valor de y. Na quarta etapa, como o valor de y, substituímos em qualquer uma das equações e encontramos o valor de x. Logo, esse sistema terá apenas uma única solução, que é o par ordenado 3 e menos 1. Sendo assim, podemos classificar esse sistema como possível e determinado. Exemplo 2. Resolva o sistema de equações abaixo. Resolvendo pelo método da substituição, teremos o seguinte: na primeira etapa, isolamos a incógnita x na primeira equação. Na segunda etapa, substituímos o valor da incógnita x na segunda equação. Perceba que ao final do cálculo, não foi possível prosseguir para a terceira etapa, pois os valores são diferentes. Agora, resolvendo pelo método da adição, teremos o seguinte: na primeira etapa, verificamos que não temos incógnitas com valores opostos, então multiplicamos a primeira equação por menos 2 por todos os termos. Na segunda etapa, somamos as equações e percebemos que a incógnita x e a incógnita y foram anuladas. Perceba que ao final do cálculo não foi possível prosseguir para a terceira e quarta etapa. Logo, esse sistema não terá soluções, porque não foi possível determinar o par ordenado que seja a solução para este sistema. Sendo assim, podemos classificar este sistema como impossível. Exemplo 3. Resolva o sistema de equações abaixo. Resolvendo pelo método da substituição, teremos o seguinte: na primeira etapa, isolamos a incógnita x na primeira equação. Na segunda etapa, substituímos o valor da incógnita x na segunda equação. Perceba que ao final do cálculo não foi possível prosseguir para a terceira etapa, pois apesar dos valores serem iguais, qualquer valor que substituir em y torna verdadeira essa equação. Agora, resolvendo pelo método da adição, teremos o seguinte: na primeira etapa, verificamos que não temos incógnitas com valores opostos, então multiplicamos a primeira equação por menos 3 por todos os termos. Na segunda etapa, somamos as equações e percebemos que a incógnita x e a incógnita y foram anuladas. Perceba que ao final do cálculo não foi possível prosseguir para a terceira e quarta etapa, pois qualquer valor que substituir em x e em y torna verdadeira essa equação. Logo, esse sistema terá infinitas soluções, pois diversos pares ordenados podem ser solução para este sistema. Sendo assim,
podemos classificar este sistema como possível e indeterminado.